Websérie Crédito de Carbono e ESG, Fórum Permanente da PUC-Rio com ECOA PUC-Rio. Este hoje é o 6º episódio, Eletromobilidade. Temos o prazer de estar com o Rodrigo de Almeida, ele é vice-presidente da Abravey, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. O Gustavo Tanuri, CEO da EasyVolt. E 2 colegas da PUC, o Gustavo Rubichê, coordenador de ensino à distância da PUC, e a Isabela Frashoff, que é colega nossa. A dinâmica que nós pretendemos, que estamos propondo, é que cada um dos 2 apresentadores possa contextualizar seu material em 10 minutos, aproximadamente, e depois passaremos uma sessão de questões, perguntas, debate, com perguntas diretas, e também eles podem interagir entre eles com as questões que desejarem. Então, nós iremos começar pedindo também que se apresentem de forma breve, durante a sua conversa, a sua palavra. Primeiro, o Rodrigo de Almeida. Por favor, Rodrigo, com você. Obrigado, Cavanha. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre um tema do qual eu sou apaixonado, com a mobilidade elétrica sustentável. Bom, eu sou Rodrigo de Almeida, sou um dos cofundadores e vice-presidente da Abravey, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Eu brinco que a Abravey ela é o AA, né, um grupo de apoio de quem tem um carro elétrico, porque o nosso grupo começou a se encontrar, literalmente se encontrar, porque existiam 153 veículos elétricos em 2016 no mercado, quando comprei meu primeiro carro elétrico. Se cruzava na rua, era uma coisa raríssima, era uma perseguição policial, pegava o telefone, pegava o celular, e isso foi o embrião de uma rede, de um grupinho, né, no WhatsApp, que virou a Abravey, fundada em 1º de maio de 2017. Eu sou publicitário de formação, tenho MBA em marketing, sou sócio de uma empresa Enviou, chamada Enviou, que trabalha com software de marketing digital, e em breve, se der certo, né, a gente vai anunciar uma novidade entrando nesse mercado de mobilidade elétrica, porque é onde está a minha paixão, meu coração, e eu quero contribuir para isso de alguma maneira. Falando sobre mobilidade elétrica, eu acho que é importante a gente fazer um panorama do que é o mercado brasileiro e de algumas terminologias que a gente ouve e lê por aí, porque tem algumas confusões e elas, eu até acho que certo ponto são de propósito. Primeiro, quando a gente fala de veículo eletrificado, existem basicamente 3 tipos. Híbridos convencionais, que são veículos que têm 2 motores, mas não aceitam uma recarga numa tomada, num carregador veicular, e que você tem seríssimas limitações para andar no modo 100% elétrico. Basicamente, tem um motor pequeno que auxilia em tirar o carro da inércia e transforma um veículo transforma esse veículo híbrido convencional num veículo mais econômico em relação ao equivalente à combustão. Existem os veículos chamados híbridos do tipo plug-in, também tem 2 motores, elétrico e a combustão, mas você consegue rodar dezenas ou, agora, centenas de quilômetros em modo puramente elétrico, e aí vocês percebam, nos centros urbanos, isso resolve um problema de poluição, né? E, se for o caso, também acionar o motor a combustão para seguir rodando e até alimentando as baterias. E existem os modelos 100% elétricos, né? Que não tem nenhum tipo de motor a combustão, são alimentados exclusivamente por eletricidade. Eu comentei que em 2016, quando eu comprei meu primeiro elétrico, existiam 153 veículos 100% elétricos, tinham algumas poucas dezenas de híbridos plug-in. Os dados oficiais do Denatran, agora de abril, trazem, olha que bacana isso, 19.002 veículos leves do tipo híbridos plug-in, ou seja, veículos que são recarregáveis numa tomada e que podem rodar em modo 100% elétrico sem restrições, e 6.473 automóveis ou veículos leves, tem caminhoneta junto também, 100% elétricos. E isso tudo não representa nem 1% da frota do Brasil. Mas se a gente olhar, eu estava brincando até no post que eu escrevi no LinkedIn, eu prefiro ver a bateria meio cheia, para não dizer o copo meio cheio, né? Em 6 anos saímos de menos de 2 centenas, né, para milhares. E a gente tem tudo para crescer. Na minha opinião, o Brasil é o melhor país do mundo para que a gente tenha o desenvolvimento desse mercado de veículos híbridos, plug-in e elétricos, principalmente, porque nós temos uma combinação invejável de fatores que fazem com que isso seja fadado ao sucesso se nós quisermos. Quando digo nós, população, governo, que é uma combinação de uma matriz elétrica
predominantemente baseada, 30% dela, em energias renováveis, com potencial de crescimento em geração solar, eólica e fotovoltaica gigantesco, com matérias-primas em abundância para a gente poder aproveitar e trazer empresas para produzir localmente, em vez de continuar seguindo nossa sina de exportadores de commodity. Nós temos lítio, nós temos grafeno, nós temos nióbio, e nós temos um parque industrial instalado no Brasil, que se a gente não incentivar, né, que seja feita uma política de transição para a produção de elétricos, daqui, sei lá, uma década, talvez menos, nós não teremos nem mercado exportador, né? Então, o Brasil tem todas as condições dadas, né, para ser o melhor país do mundo em relação à mobilidade elétrica sustentável. O que falta? Uma política clara, uma visão clara, de médio e longo prazo, que nos permita fazer essa transição. Porque se a gente pisar no acelerador, andar na direção de desenvolver esse mercado, nós vamos qualificar a mão de obra, qualificar a indústria, abrir mercado de exportação, explorar a nossa matéria-prima, agregando valor aqui. Então, só temos a ganhar, né? Então, é um prazer falar com vocês sobre isso. É um tema que eu brinco que eu me dedico a ele por uma questão de legado, né? Se eu quisesse trabalhar em prol da extinção da guerra e tivesse alguma chance de sucesso, certamente eu seria assassinado, porque tem muito interesse na guerra, né? Envolve muito dinheiro. Idem com a miséria, se eu quisesse trabalhar em prol da extinção da miséria. Mas, e aí um dado estarrecedor, eu morava em São Paulo até 2 anos. Em São Paulo, na Grande São Paulo, 72,6% dos gases de efeito estufa são emitidos por automóveis, que transportam só 30% da população. Evidentemente, o automóvel não é, sendo elétrico ou combustão, solução de mobilidade urbana ideal. Mas nós vamos conviver por muitos e muitos anos com automóveis. Então, que eles não poluam, né? E melhor, que se você tem uma casa, ou na sua empresa é uma casa, que você possa, entre aspas, instalar um posto de combustível no telhado, né? Esse tipo de coisa, só um veículo elétrico proporciona. Então, passo de novo aí a palavra para o Cavanha e fico à disposição de vocês. Muito bom, Rodrigo. Muito interessante os conceitos que você trouxe. Eu acho que é para pensar mesmo, para raciocinar. Mas vamos escutar o Gustavo Tanuri, CEO da EasyVolt. E, por favor, Gustavo, se você puder também se apresentar de forma explícita. Tudo bom, gente? Tudo bem, Isabela, Gustavo, Cavanha? É um prazer estar aqui com vocês, enorme. Todo o respeito que eu tenho pela PUC e admiração pelo trabalho de vocês, e fico muito honrado em estar aqui também na parceria do Rodrigo, que é uma pessoa que a gente admira, uma figura que milita aí pela causa da eletromobilidade há tantos anos, tem todo um histórico. Então, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. Meu nome é Gustavo Tanuri, eu sou um dos fundadores da EasyVolt Brasil. Nós existimos desde 2019, uma startup que é voltada para soluções de recarga de veículos elétricos. Então, nós somos hoje uma rede de eletropostos. Nossa sede fica no Rio de Janeiro, mas já temos a operação em 9 estados e uma filial em São Paulo. Então, enfim, depois dessa apresentação toda do Rodrigo, meu currículo é resumido aqui, mas eu sou engenheiro também, aficionado por mobilidade, por carros e pela eletromobilidade, e me encontrei realmente nesse nicho aqui, de poder deixar um legado também. Então, um prazer aí de estar com vocês.
A gente vê hoje essa quantidade de veículos aqui, todos eles movidos a combustão interna, algum tipo de combustível, seja diesel, etanol, gasolina, e a gente sabe que mundialmente está havendo essa transição da matriz energética na mobilidade. Então, todos os veículos serão um dia elétricos, e interessante que não é só uma transição da matriz energética que vai fazer a diferença. A gente pode pensar, se imaginar hoje, tirar esses carros e botar um por um dos motoristas, a gente iria ganhar muito espaço na cidade. Então, essa quantidade de veículos hoje causa poluição, mas causa um barulho, né, perturbação, enfim, mas a eletromobilidade é um caminho sem volta e está havendo a substituição da matriz energética em um ritmo muito acelerado. Ou seja, onde hoje a gente tem mais de 50 anos de idade a BR distribuidora, a Vibra, e a evolução dos postos de combustível se deu ao longo de décadas. E hoje a mudança dos veículos a combustão para veículos elétricos tem sido muito rápida. A gente já acompanha os países que são signatários do Acordo de Paris, por exemplo, a maioria dos países europeus já tem uma data limite para finalizar a venda de veículos a combustão. Então, a partir de 2030, já é proibido vender os carros a combustão, somente elétricos. E é um grande desafio para você trazer uma rede de eletropostos, de postos de recarga de veículos elétricos, não somente implantar esses postos, mas desenvolver a infraestrutura capaz de levar essa energia necessária para dentro da bateria dos carros. E é essa que é a nossa missão na EasyVolt, desenvolver a infraestrutura e levar a energia do grid, ou seja, da rede elétrica, até dentro da bateria dos veículos. Então, somos hoje a maior rede de eletropostos do Brasil e trabalhamos no modelo de one-stop shop, ou seja, a gente traz todas as soluções necessárias para a migração de frotas ou para quem iniciou na eletromobilidade, desde projetos, concepção, até a entrega da energia realmente dentro da bateria do veículo. A gente já atua em 9 estados do Brasil, temos mais de 1.500 clientes ativos e na nossa rede de eletropostos passam mais de 5.000 recargas por mês. Isso já são números expressivos dentro desse mercado que está em crescimento. Nosso modelo de negócio, nosso core business, é exatamente a prestação do serviço de recarga, Charge as a Service. Então, nós não somos uma empresa que vai vender carregadores ou que vai instalar carregadores. Nosso modelo de negócio é de vender a recarga, de prestar o serviço de recarga através da nossa própria rede de eletropostos, como se fosse um posto BR Petrobras, só que um eletroposto EasyVolt. Então, atuamos com 2 marcas hoje no mercado. Uma é a MyCharge, onde a gente atende o cliente final, o B2C. Então, temos eletropostos como esse aqui da tela em condomínios residenciais, condomínios comerciais, pontos públicos, onde o cliente chega, estaciona seu veículo e ele mesmo escaneia um QR Code com o aplicativo aqui, inicia e finaliza a recarga e já faz o pagamento direto lá. A nossa marca MyFleet é exatamente para os clientes B2B e atendemos as frotas corporativas. E hoje a gente tem um diferencial, que é uma estratégia focada no mercado brasileiro. A gente vê aqui o modelo de residências mais padrão nos Estados Unidos, onde as pessoas não enfrentam dificuldade para recarga no dia a dia dos seus veículos elétricos. Você compra lá um Tesla ou outro veículo elétrico, tem uma garagem na sua casa, instala o seu carregador ligado na sua tomada, na sua rede elétrica, e pode fazer a recarga do dia a dia, sem problemas. Na Europa, a gente já identifica uma dificuldade devido à arquitetura das grandes metrópoles ser uma arquitetura secular, os prédios não têm garagens, então os veículos vão pernoitar nas ruas. Já é necessário uma recarga pública, uma infraestrutura pública de recarga, como esse modelo aqui, a pessoa tem um carregador na rua, você faz a recarga na rua. Mas o nosso diferencial, nossa estratégia, por que ela é focada no mercado brasileiro? A gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas moram em prédios, nas grandes cidades já, e todos esses prédios têm garagens, e os veículos eles vão pernoitar nas garagens.
E a recarga do veículo elétrico é uma mudança de paradigma, porque hoje você demora, em média, de 2 a 3 horas, ou até um pouquinho mais, para recarregar a bateria inteira de um veículo padrão, em média, e ninguém vai ficar parado num posto aguardando por 2 horas para o seu carro ser recarregado. Então, essas recargas elas são feitas de noite. Algo simples, como você recarregar o seu celular. Então, você chega em casa, bota o carro para carregar de noite, durante a noite ele é recarregado, e no dia seguinte você tem autonomia total. E é assim que a gente trabalha. A gente implanta o nosso eletroposto dentro das garagens dos condomínios, levando o serviço para onde o cliente precisa, ou garagens de prédios residenciais onde ele está trabalhando. Hoje, temos a melhor infraestrutura para recarga no Brasil, nascemos como uma startup em 2019, já temos uma sede própria, o primeiro centro de comando e controle, onde a gente monitora todas as recargas, todos os nossos carregadores 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendemos os clientes com 0800, prototipamos novos carregadores, para veículos superleves, enfim, temos laboratório próprio, veículos elétricos próprios na frota. Então, temos uma infraestrutura muito boa para atender a eletromobilidade, o avanço da eletromobilidade no Brasil. Aqui é um exemplo da nossa solução MyCharge, que atende o cliente final. Esse é um modelo de carregador, um eletroposto, ele é composto... O eletroposto tem uma similaridade com um posto de combustível, por exemplo. A gente chama de eletroposto aquele espaço que seria o posto de gasolina, e onde teria a bomba de combustível é exatamente esse carregador. Então, nos condomínios residenciais, a gente tem esse tipo de carregador aqui, com os plugs e um autoatendimento. O cliente chega, escaneia um QR Code que tem aqui na lateral, com o aplicativo da própria EasyVolt. No primeiro acesso, você faz o seu cadastro meio de pagamento, seu cartão de crédito, e a cada recarga você é cobrado diretamente no cartão de crédito. E, enfim, isso proporciona mais tranquilidade para o cliente poder carregar, ter a certeza de que vai chegar em casa e vai poder carregar. Atuamos também em recargas para frotas, e hoje a gente já tem soluções como essa que a gente está vendo aqui em 9 estados do país. Os carros vão dormir nesses galpões, a gente faz a instalação dos carregadores também, isentando a empresa de custos de implantação, toda a rede da própria EasyVolt. E além dos carregadores, a gente disponibiliza os sistemas de gestão para a empresa poder saber quanto cada carro gastou de energia, comparar com o combustível, enfim. E gerar também, aí que entra o gancho com o que a gente está falando hoje, poder gerar os créditos de carbono. Por quê? A gente atua... Como que a gente atua nesse mercado de carbono? A gente possibilita a utilização de energia renovável nas recargas, temos os projetos de consultoria para a migração das frotas, que são a combustão, apoiamos as empresas para atingir as metas de redução de emissões, e temos hoje o primeiro projeto de geração de créditos de carbono através da recarga de veículos elétricos da América Latina. Ele já está em fase final de auditoria, registrado na Verra, que é o órgão verificador. Vou dar um exemplo aqui, como funcionam os projetos para geração de crédito de carbono. Os projetos eles utilizam uma metodologia da Verra, que é o organismo acreditado pela ONU. Então, a Verra funciona como se fosse a ISO ou a ABNT. Ela tem normas técnicas que regulam esse mercado. Então, basicamente, essa metodologia chamada de VM 038, ela regula a geração de créditos de carbono através da substituição de frotas a combustão por frotas elétricas. Então, se você tinha um veículo a combustão, você cria uma linha de base para ele e compara ele com um veículo elétrico. Vou dar um exemplo prático. Se você tinha um furgão que fazia 200 quilômetros por dia para completar as entregas de mercadorias. Então, aquele veículo andava 200 quilômetros e você tem as características daquele veículo e sabe quanto ele gerava de gases, quantas toneladas de carbono equivalente ele geraria com esses 200 quilômetros.
Então, você usa ele como uma linha de base e você tendo furgão elétrico, se você andar aqueles mesmos 200 quilômetros, comparando com a sua linha de base, com aquele modelo similar à combustão, você deixou de emitir aquela quantidade de crédito de carbono, você gera os créditos de carbono equivalentes, deixou de emitir os gases e gera esse crédito de carbono. E esse crédito de carbono, para você gerar, você tem que estar cadastrado no mercado regulado. Quem regula esse mercado, quem tem as standards, as normas técnicas é a Verra. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, da nossa conta na EasyVolt e o nosso projeto aqui de geração de créditos de carbono. Ele funciona da seguinte maneira: como são as transações? Depois que você fez elabora um projeto hoje com a metodologia da Verra. Então, a gente vai descrever como é que é aquele projeto, quais são os tipos de carregadores que você vai usar, como que você vai atestar que aquela energia entrou nos veículos, e isso tudo segue a metodologia implantada pela Verra. Depois de feito o seu projeto, você contrata uma auditoria que é acreditada na ONU, e ela vai validar o seu projeto, verificar em campo se aquilo tudo que está no papel é o que acontece na realidade, e ali ela emite um parecer de validador e você registra o seu projeto junto à Verra, dizendo que o projeto está validado. Então, você começa a fase de geração dos créditos de carbono e certificação das toneladas equivalentes. Então, depois que você fizer passar um período, você chama de novo aquela auditoria, e ela vai verificar quantas toneladas equivalentes foram geradas, e aí a gente registra ela, cada tonelada registrada na Verra novamente, com um ID único. Então, para não ter uma contagem dupla, por exemplo, no mercado regulado, quando você gera aquela tonelada equivalente, cada uma recebe um IDzinho e é registrado num banco de dados. E aí, depois, você pode ou transacionar essas toneladas equivalentes, esses créditos de carbono, eles podem ser transacionados com outras empresas que tenham as metas de redução e que não conseguiram alcançar aquelas metas por meios próprios. Eles podem comprar esses créditos e os créditos vão ser aposentados para ninguém mais usar aquele crédito, não ter um double counting, que é chamado. Então, ou seja, uma vez que você usa ela para alguma empresa, alguma instituição atingir a meta de redução, aquele crédito é aposentado, ele não pode ser usado de novo. Então, é dado baixa. E a Verra é o organismo internacional que faz esse registro, um deles, na verdade. Hoje já existem empresas entrando com metodologias na blockchain para registros também. Mas, basicamente, essa é a metodologia padrão. Ótimo. O que eu trouxe aqui para vocês. E, enfim, terminando aqui nossa apresentação, quem quiser qualquer informação, nosso app, pode acessar nossos sites e buscar. E agora eu acho que a gente abre para perguntas aqui com todos, né? Gustavo Rubichet e Isabela Frauhoff, vocês vão me permitir fazer a primeira questão, porque eu estou aqui louco para perguntar para o Rodrigo de Almeida uma questão que me interessa muito saber dele. Rodrigo, eu participo de um programa semanal sobre transição energética, e lá eu digo o seguinte: não é a torcida de futebol, eu não tenho que tomar partido de uma coisa ou de outra coisa. No meu caso, né? Tem outros que podem tomar partido, claro. Eu prefiro olhar pela racionalidade. Então, há muitas vantagens das energias alternativas, né? E renováveis também, né? Alternativas porque tem também a nuclear, né, que a gente considera. O que eu queria saber de você, a tua visão, a tua percepção, por favor, antes do uso da eletricidade dos veículos, a parte da mineração, das terras raras, né? Como é que você enxerga isso? E também do rejeito dos equipamentos que não são mais utilizáveis depois da utilização dos veículos elétricos. Como é que se enxerga isso? Isso é um desafio? Isso está sendo tratado? Como é que você vê? Sim, são duas coisas diferentes. Então, vamos falar primeiro da questão de mineração. Tá? Vamos lembrar que veículos elétricos estão em evidência, mas apesar da tecnologia ser antiga, né, os primeiros automóveis eles foram eletrificados, a adoção em massa é algo recente, de uma década para cá. Então, é algo que, como todo novo mercado que se estabelece, tem que ter ajustes. Uma série de materiais de terras raras, além de estarem sendo suprimidos, reduzidos a ponto de se buscar alternativas à não utilização, como cobalto, tá?
também passavam por uma questão de dúvidas sobre a exploração desses minérios em países da África, o Congo, principalmente trabalho infantil, fez parte. As empresas mais sérias, montadoras mais sérias, já adotaram políticas muito rígidas de controle dessa matéria-prima, da forma como é extraída e evitar trabalho infantil. E como eu comentei com vocês, muitos desses materiais estão sendo revistos. Um exemplo prático. Existem ímãs que utilizam terras raras porque eles são ímãs, tem um termo para lá, brushless, né? Sem escovas. E a BMW agora lançou o iX, que é um novo veículo deles, que voltou a ter escova. Por quê? Porque abriu mão de utilizar alguns materiais nobres, né? Que exigem uma mineração específica. Vai ter que trocar a escova em algum momento, mas isso não é nenhum problema. A indução é feita por meio de escovas e abrindo mão da necessidade de terras raras. Então, assim, há uma preocupação assim, da indústria, essa questão da ESG, da preocupação social e ecológica, né? Ambiental, ela está muito forte e as empresas estão se adequando. Aí vamos entrar numa outra coisa, inclusive, na minha opinião, faz parte de uma estratégia de FUD, que é causar fear, uncertainty and doubt sobre veículos elétricos. Um dos mitos de quem é detrator ou joga contra é e as baterias, o que a gente faz com a reciclagem? Pessoal, todo veículo a combustão tem bateria de chumbo ácido, que isso sim é um grande problema. Você não recicla essas baterias, elas são um problemão. Você pega uma parte delas. As baterias de íons de lítio, e elas têm diferentes químicas, tá? Tem níquel, cobalto, manganês, tem íons de lítio com ferro, mas a matéria-prima básica é lítio. Elas são 99,9% recicláveis. Por que a gente não está vendo um volume gigantesco de baterias sendo recicladas, mas estamos vendo várias indústrias surgindo de reciclagem? Pelo simples fato que as baterias são novas. Elas duram muito, não existia demanda. Vou dar um exemplo do meu veículo. A bateria de alta tensão do meu veículo atual, ela tem 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros. Domingo, eu fiz a 20ª viagem São Paulo-Brasília, um veículo 100% elétrico. Meu veículo está com 57 mil quilômetros e eu continuo fazendo, se eu quiser, 430 quilômetros de ponta a ponta no trecho maior, onde não tem carregador rápido, com uma carga só. Eu estou com 57 mil quilômetros. Ou seja, quando chegar em 8 anos, talvez eu tenha perdido 10, 15% da capacidade, ainda vou ter 300 e poucos quilômetros, para eu entender bem. Então vai demorar, eu costumo dizer assim, que é muito provável que para muitos usuários de veículos elétricos, o casco acabe antes do que a bateria em si. Mas quando chegar o momento onde você tem que trocar a bateria, ela tem 2 destinos possíveis. Uma bateria, ela tem pico de energia que a mobilidade exige, um veículo para sair de uma inércia, né, por exemplo, né, estado de inércia precisa de um pico de energia que, quando essa bateria não tiver mais condição de atender, ela pode ainda servir de banco de energias para soluções off-grid ou híbridas, né, nos rincões que nós temos espalhados por aí, ou até, por exemplo, para alimentar pivôs em grandes plantações, né? Então, assim, e ainda que eu não queira usar, ou que ela não tenha mais condição de alimentar, de ser um storage de energia para sistemas off-grid ou híbridos, não sou fã nem discípulo do Musk, acho que ele teve um mérito muito grande, o Elon Musk, de transformar o veículo elétrico em algo tangível, palpável, né? E até certo ponto objeto de desejo. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção no Battery Day, que foi um evento onde ele lançou a nova bateria que vai equipar os Teslas daqui para frente, né? Ele falou que daqui a uma década, a principal fonte de matéria-prima para as novas baterias serão as baterias antigas. Então, não há um problema em relação à reciclagem. Está sendo endereçado o problema em relação à mineração, e vamos lembrar que o lítio está presente até na água do mar, certo? Então, assim, e isso é uma das tecnologias. Nós temos aí 2 séculos de tecnologia de motores a combustão, grosso modo, e nós temos 2 décadas de pesquisa aprofundada em veículo elétrico. Então, você imagina o que não vem por aí, né? Todo mês eu sou surpreendido com matérias, por exemplo, descobriram acidentalmente um composto baseado em chumbo que vai revolucionar a tecnologia das baterias. Tem muitos breakthroughs que vão acontecer, sabe? Nós estamos ganhando, assim. Mas com certeza, essa mineração está sendo endereçada, existem algumas coisas ainda para serem resolvidas. Ótimo. Muitas terras nobres estão sendo abolidas, tá?
e, de fato, reciclagem ou dejetos, não se preocupe, isso não é e nunca será. Não é o ponto. Esse não é o ponto. Excelente, Rodrigo. Uma aula, mais do que uma aula. Vou passar, então, para o Gustavo Robichê, para ele fazer a intervenção dele, por favor. Então, primeiro, assim, super troca de conhecimento, né? E me deixou com uma série de curiosidades. Uma delas é, primeiro, Rodrigo, a taxa de crescimento, de fato, é significativa, né? Apesar do número absoluto ainda ser muito pequeno, mas o crescimento é exponencial. Sim. Exatamente. E parabéns também, Tanuri, pela iniciativa. Eu acho que é uma empresa que vai ter muito futuro. Mas eu queria puxar, talvez, uma pergunta para os dois sobre perspectivas diferentes, né? Na visão de vocês, quais são os incentivos necessários para que, de fato, a gente tenha essa realidade mais presente no nosso dia a dia? Para o Rodrigo, obviamente, é uma questão de preço, né? O consumidor adere ou vai aderir em mais larga escala, havendo um preço competitivo, que ele perceba, de fato, a proposta de valor. E no caso do Tanuri, o grande desafio é fazer com que, de fato, os consumidores tenham a possibilidade, a comodidade de abastecer com bastante frequência. Eu acho que os modelos que vocês estão trabalhando são bastante interessantes, mas tem escala também para ampliar essa rede de distribuição, essa rede de reabastecimento. Então, se vocês pudessem dar essas duas contribuições, começando talvez pelo Tanuri, na sequência, Rodrigo. Eu vou pegar aqui, Gustavo, meu xará, um ponto que você falou que é do custo ainda do carro. Para muita gente ainda tem um mito, né, que o carro elétrico é muito caro, enfim, e que não vende por conta de ser muito caro. Na realidade, isso também é um mito. Hoje tem desabastecimento de carro. Se você quiser comprar um carro elétrico, você não consegue, não tem condição de te entregar. Ele tem o custo de aquisição mais caro. Então, ele tem um custo de aquisição mais caro. Mas se eu te der um exemplo prático, por exemplo, tem gente que compra um apartamento de X de R$ 1.000 e o outro de R$ 3.000. Quando você for vender, um vai estar desvalorizado em 10% e outro vai estar desvalorizado em 10% também. Então, o valor agregado ele é maior, mas ele, na hora da venda ele vai estar mesma desvalorização. Você tem um ativo mais caro. Então, tudo bem, mas para quem tem isso, a gente falando para quem tem o carro não como um investimento, mas como um uso, uma pessoa física. Para a pessoa jurídica, ele não pensa mais num carro, ele pensa num ativo. Então, aquele é um ativo da minha operação. Eu tenho um ônibus para transportar clientes, passageiros, eu tenho um furgão para fazer entregas na rota, e aí não conta somente naquele ativo, a avaliação não é pelo custo de aquisição. A gente tem o custo total de operação. E o custo total de operação já é mais barato, por incrível que pareça. Por quê? A gente pensa naquele ativo durante a vida útil dele, ou então a depreciação. Se a gente tirar um horizonte de 5 anos, o custo de manutenção, Gustavo, é muito mais barato. E eu não estou falando nem no custo de energia, porque o custo de energia comparado com combustível é uma economia na ordem de 70%. Se você gastasse com aquele veículo lá R$ 1.000, você vai gastar 300 no mês. Fora a manutenção. Tem muito poucas peças móveis e a gente fala que não tem troca de óleo, não tem troca de filtro de óleo, filtro de gasolina, filtro de ar, correia dentada, nada daquilo tem, a manutenção é muito mais barata. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma aqui de que o carro ainda é muito caro. Realmente, hoje a gente tem crise de semicondutores. Para você comprar um carro, a gasolina também demora, não tem de pronta entrega alguns modelos, e o carro elétrico também. Mas como um ativo para a empresa, ele já é mais barato, já tem um custo mais barato. Agora, entrando na parte de infraestrutura, o que a gente tem que considerar é uma relação que tem a nível mundial, para a gente ter um efeito de comparação, é a relação entre carros elétricos e pontos públicos de recarga. Esse é um coeficiente que se tem para falar, olha, a rede é abrangente e tudo. Só que no Brasil, a estratégia é outra. As recargas elas não são feitas majoritariamente em locais públicos, tipo a Europa. Hoje, a pessoa aqui no Brasil vai carregar no prédio dele. E tem a recarga pública numa estrada, numa viagem, eventualmente
viajar e fazer a viagem, o Rodrigo está aí, é um expert nisso, mas então a gente tem muito ponto privado, seja na casa, no prédio, é onde a gente atua aqui. O Brasil já tem uma cobertura, isso hoje não é um impacto mais na venda, a gente vê, alguns anos atrás, as montadoras, e até hoje ainda, tem uma presença forte ainda na implantação de pontos de recarga. As montadoras, aquilo era um big issue lá, um grande problema para ele vender o carro elétrico. O cliente perguntava, onde é que eu vou recarregar? Tem aquela ansiedade pela autonomia, pela recarga. Então, as montadoras espalharam uma rede grande aqui de carregadores pela cidade e o próprio governo, a gente fala que não tem incentivo e tudo para a eletromobilidade, eu acho que deveriam ter mais incentivos, mas o governo fez, em 2018, uma chamada pública de projetos através da ANEEL e injetou praticamente que 700 milhões de reais no desenvolvimento de infraestrutura de recarga em estradas e tudo, teve um apoio também. Então, eu não acho que hoje os carros elétricos não sejam mais difundidos no Brasil por falta de pontos de recarga. Eu acho que vai crescer a quantidade de carros e vai ser possível, sim, atingir um coeficiente tranquilo de pontos de recarga. Rodrigo de Almeida. Eu tenho um blog de periodicidade incerta e conteúdo desconhecido, mentira, tudo sobre mobilidade elétrica. Chama eletrizante.org, fazendo um jabazinho. Mas o meu penúltimo post o título é A Grande Barreira para os Veículos Elétricos, uma coisa assim. E aí eu botei uma foto de uma represa gigantesca, né? A demanda é toda a água represada e o preço é a represa. Você foi muito preciso em responder por mim a tua pergunta. Assim, essa preocupação em relação à sustentabilidade, que hoje é algo que está na pauta de todas as empresas multinacionais e grandes, que tem uma questão de governança muito séria envolvida, né? Ela é algo que está na cabeça de uma pequena parcela da população brasileira, justamente a parcela mais privilegiada. Para nós, o principal obstáculo para uma adoção em massa é realmente preço, Gustavo. Matou a charada. Não é a infraestrutura de recarga. Não é nenhuma falta de informação seria a segunda, mas bem longe de preço, tá? E eu descobri isso, por exemplo, como paulistano que sou, quando há anos fui no Nordeste e vi um monte de carros de marcas chinesas desconhecidas que o pessoal comprava muito, por quê? Porque é mais barato. Isso corrobora o que eu estou te comentando. Se a conta fechar, e quando eu falo a conta fechar, não necessariamente precisa ser o preço do veículo absoluto, mas uma continha de, poxa, eu gasto R$1.000 de combustível, eu vou gastar no máximo 20%, 25% disso na minha conta de luz, então vai sobrar R$750, minha prestação do carro, sei lá, R$3.000, na verdade é R$2.000 e pouquinho. Quando essa conta fechar, o brasileiro vai fazer uma adoção desse veículo em massa. Mas, assim, o que a gente falta fora a questão de preço, né? Você vê, antes de eu ser defensor de mobilidade elétrica e usuário, eu sou cidadão. Tive a oportunidade de representar a Bravei, junto com o nosso presidente e outros diretores, em diversos momentos em conversas com todos os poderes, né, que a gente tem no nosso país. E um deles foi recentemente, no final do ano passado, fiz uma apresentação como um dos palestrantes na Câmara de Ciência e Tecnologia do Senado. E falei para o xará, Excelência Rodrigo Cunha, senador, que mais preocupado a gente ter incentivo para aquisição como consumidor, eu me preocupo a gente ter incentivo para produção local. Porque, assim, incentivar o consumo derrubando imposto e continuar importando é algo perverso. Ele tem sentido de ser para mostrar que há demanda. A partir de um certo ponto, ele vai ter o efeito negativo de desestimular a produção local. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse uma política clara de incentivo à produção local. Por quê? Não querendo ser simplista demais, evidentemente a crise de semicondutores e tal. Mas mesmo que não houvesse crise de insumos para a produção de veículos e veículos elétricos ou veículos de combustão, a demanda ela é muito maior do que a oferta no mundo. Se nós tivéssemos uma política de incentivo clara aqui para a nossa indústria instalada, para poder virar a chave, não virar a chave radicalmente, mas de também colocar linha de produção de veículos elétricos, nós conseguiríamos e conseguiremos, ainda vai crescer muito a demanda, exportar muito, muito. Basta pegar o jornal e ler quantas montadoras estão ou transformando parques fabris de veículos a combustão para elétricos
ou criando novas fábricas. E isso me deixa extremamente frustrado, né? Porque eu vejo o quanto a gente poderia estar fazendo isso aqui, atraindo essas montadoras. Mas um país como o nosso, né? Ainda mais eu no político, com uma incerteza que a gente cria para um investidor e para um empresário, como é que você vai querer que montadoras gastem milhões sem uma certeza do que vai acontecer, né? A gente teve grandes inovações na eficiência energética dos veículos no Brasil com o programa Inovar Alto. Isso é inequívoco, é claro. Poderíamos ter o mesmo efeito se o Rota 2030 não fosse uma coisa distorcida, que tem uma tabela de peso e eficiência que penaliza veículos que têm bateria maior porque não são mais pesados, uma coisa meio nonsense. Nonsense não é, tem muito sentido, né? Foi feito assim de propósito. Então, assim, se a gente conseguisse criar realmente incentivos para a produção local, o preço ia baixar um pouco, mas de uma maneira sustentável. E não é questão só de preço, a gente ia ter todo o conjunto, todo o desenvolvimento de uma cadeia de valor vindo a reboque. Então, isso seria bom para o país, bom para o consumidor, né? Uma outra forma de talvez fazer a indústria se mexer, que não seja por incentivo, seja por concorrência, né? E está aí uma grande montadora chinesa que disse que vai investir 10 bilhões de dólares no país. Talvez ela chacoalhe o mercado e o pessoal comece a se mexer para não perder o trem da história. Ou talvez tenhamos outras formas, né? Deixando o país. Eu espero que seja o primeiro caso, né? O fato é, precisamos de uma política clara de transição, precisamos de uma política clara que crie condições para a indústria que está aqui instalada, invista em parques de produção de veículos elétricos. Ótimo, Rodrigo de Almeida. Isabela Frashoff, por favor, sua intervenção. Obrigada, Cavanha. Foi ótimo porque eu tinha anotado algumas perguntas de viagem, como é que era a preocupação de você recarregar, então o Rodrigo respondeu, e eu também fazer uma outra pergunta do preço, e aí o Gustavo e o Rodrigo responderam também. Então, muito legal assim, a conversa. Na verdade, eu queria perguntar uma coisa para o Rodrigo, que você, no final da sua fala, você sugeriu assim, talvez a gente tenha que ter painéis solares, cada um vai ser o produtor, né, da sua própria energia, do seu carro elétrico. Eu queria saber se, de fato, os painéis solares seriam suficientes, se eles teriam capacidade, óbvio que, assim, pensando no Brasil, né, de gerar essa energia para a gente, de certa forma, não sei, recarregar um carro. E se existe algum modelo de negócio também que eu já fiz um estudo assim, não muito aprofundado, mas tem muitos modelos de negócio que eu não sei se no Brasil seria possível, que é o consumidor gerar sua própria energia elétrica e vender para outros consumidores, né? Se você acha que isso também seria viável, por exemplo, no caso eu moro num prédio, né? Mas talvez a gente pudesse pensar num painel solar onde cada um seria responsável por uma cota, parte da energia gerada, e a gente pudesse talvez vender entre os condôminos, algo do tipo. Não sei se eu estou aqui num mundo muito distante. Olha, Isabela, eu não trabalho no setor energético, então até fico preocupado em cometer alguma grande gafe, mas vamos lá. Essa questão do consumidor vender sua energia, na verdade, isso existe não para ele vender para outras pessoas, mas para ele ter uma conta corrente com a própria distribuidora, né? Os sistemas on-grid são, na verdade, uma conta corrente. Eu gero X, eu ganho créditos, né? E abato da minha conta. O modelo mais próximo que eu conheço do que você falou são as fazendas solares, né? Assim, o pessoal monta, você tem uma cota e você usa para a sua residência. Eu não acho que nós temos uma regulamentação que permita o consumidor, como consumidor, vender energia para um terceiro. Isso eu desconheço. Eu sei que você pode, mas é que se você tivesse uma usina solar fotovoltaica na sua residência que fosse superavitária em relação ao consumo da sua unidade habitacional, você poderia pegar a casa de um parente, botar no teu CPF e também abater da sua conta lá, porque está no teu nome. Tá? Mas tem um tema também, Rodrigo, bem interessante, vai no que a Isabela falou, que é o chamado V2G, que é o Vehicle to Grid. Já existe a possibilidade de você, hoje em dia, o carro elétrico ele é uma carga ambulante, né? Você não sabe aonde que aquela carga vai entrar no sistema. Então, a gente tem, por exemplo, unidades consumidoras, e para você pedir uma ligação nova lá para
para concessionária de energia, para Light, Enel, você tem que calcular aquela sua carga, quantidade de eletrônicos que tem na sua casa, eletrodoméstico. Fala, olha, eu vou ter uma potência de tantos quilowatts aqui, e aí a concessionária te entrega um cabo dimensionado para aquela potência que você tem. Só que o advento dos carros, as baterias, ela é uma carga móvel, você nunca sabe aonde que ele vai entrar aquela carga, ela pode puxar uma recarga em um bairro aqui, ou viajar e estar em outro bairro lá, e agora, além disso, ainda tem a gente sabe que tem os horários de pico de consumo de energia, que é o horário quando as pessoas estão chegando em casa e começa um consumo maior, e aquilo sobrecarrega a rede, inclusive para empresas e maiores consumidores que já estão em alta tensão, existe a tarifa ouro sazonal. Hoje já tem a tarifa branca até para o cliente em baixa tensão. O que isso significa? Em alguns horários do dia a energia ela é mais cara e outros horários ela é mais barata. Então, você pode hoje recarregar seu carro, por exemplo, e programar no próprio carro para que ele só comece a puxar a energia, você pluga ele e vai para o seu apartamento dormir. Mas você programa que ele só comece a puxar depois das 21 horas, por exemplo, você sabe que aquela energia é mais barata. Então, você pode tirar o consumo em algumas horas e consumir em outras, para pagar mais barato. Além disso, o que existe? Já a tecnologia, e ainda não é regulamentada no Brasil, mas é o chamado veículo to grid. Ao invés do veículo estar puxando energia, ele pode injetar energia. E aí, qual é o benefício dele? Você, por exemplo, teoricamente, tiraria a energia quando o grid está mais aliviado, você puxa a energia para carregar sua bateria na madrugada, e aí depois você chega na sua casa e programa para o seu veículo injetar ela no grid no horário que a energia está mais cara e no horário que tem mais demanda de energia. Então, a sua bateria, por exemplo, ela começa a diminuir o estresse da rede elétrica, porque você não tem que usar linha de transmissão para trazer aquela energia para cá, você já está injetando ela localmente, vai abastecer seus vizinhos ali, e aí vai desestressar o sistema. Então, além de desestressar o sistema, digamos assim, você ainda pode faturar, você pode comprar energia no horário mais barato, na madrugada, e usar aquela energia que está na sua bateria, injetar ela no horário mais caro. Então, você estaria tendo até um lucro. Isso já é uma tecnologia que existe, é possível, sim, o carregador ele tanto injetar como receber, ainda não está regulamentado, mas será regulamentado no Brasil em breve, em algum período, e é bem interessante isso também. Complementando o que o Gustavo falou, hoje a gente tem uma curva da demanda de energia que o pico acontece durante o dia, né? Quando a gente tiver esse V2G, ou mesmo uma produção de energia solar, uma geração distribuída mais intensa, não é que a gente vai achatar a curva para baixo, nós vamos subir o vale e ela vai achatar para cima, né? A gente vai ter mais geração no horário de pico, né? Mas se eu não tivesse respondido a tua primeira pergunta, sem dúvida, se você colocar um sistema solar fotovoltaico no telhado de uma casa, você tem energia de sobra para alimentar a bateria do seu veículo. Porque uma bateria no veículo elétrico hoje já está variando entre os veículos à venda no Brasil entre 40 a 70 e poucos quilowatts-hora, né? E um sistema solar residencial pode gerar muito mais do que isso ao longo do mês. E quando eu falo uma carga inteira da bateria, eu estou falando uma carga que vai permitir que você rode centenas de quilômetros. Então, você não vai carregar todo dia toda essa carga, né? Então, dá para fazer sim. E não é que eu queira que todo mundo tenha um posto, uma usina solar. A simples possibilidade de você ser autossuficiente na geração de energia que você precisa para se locomover é algo fantástico e que não existe paralelo com a veículo a combustão. Você não cava um poço de petróleo no seu quintal e muito menos planta um hectare de cana-de-açúcar para fazer etanol no seu quintal de casa. Mas você consegue botar no telhado painéis solares fotovoltaicos e falar: eu gero a energia que eu preciso, mesmo que eu esteja injetando no grid, você está injetando e depois você pega de volta, não tem problema. Essa perspectiva da autossuficiência é muito legal. E eu vou pegar uma frase de um colega nosso, que é o Marcelo Dejon, carioca, só que ele mora em Petrópolis. Teresópolis ou Luiz? Petrópolis. Sabe qual é o problema do carro elétrico? Quando a gente fala de negócio e de interesses, né, contrários. O problema do carro elétrico é que ele não é bom para ninguém, só para todo mundo. Eu acho essa frase ótima, entendeu? Porque ele dá ele é
libertário para o consumidor. E paro por aqui. Essa é boa, muito boa. Bom, vou me permitir aqui, não sei se para o Rodrigo ou para o Tanuri, né, mas a questão, por exemplo, nos Estados Unidos, os carros policiais são carros americanos, né? As frotas, o camarada usa Ford, usa Chevrolet, eu acho que eles se distribuem no país para manter as fábricas ativas, quer dizer, há um nacionalismo nessa questão, né? No Brasil, não tem muito isso. Eu queria entender de vocês o que é um incentivo, quando vocês falam, o que é a política de Estado, que proteção, ou, sem a mágica da palavra ruim, o que é necessário como política de Estado e incentivo? Basicamente, o novo Arauto permitiu que você tivesse uma certa renúncia fiscal atrelada a metas que as empresas tenham que atingir de eficiência, né, de seus veículos. A nossa carga tributária é absurda, absurda. Se a gente conseguir Mas para tudo, né, Rodrigo? Não, sim, para tudo. Você fez uma pergunta em relação ao setor automotivo. Então, mas no Brasil, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Acho que a gente é a oitava economia, se não parece, se não me engano, a última vez que foi a nona. A gente trabalha 3 meses e meio por ano para pagar imposto, gente. É ridículo. Né? Por muito menos do que isso, por 20%, o Tiradentes foi esquartejado, né? Enforcado e esquartejado, quando o imposto era 1/5. Nós pagamos muito mais do que isso. Né? Mas o fato é, se nós conseguirmos criar essa mesma metodologia, tem que ser algo que faça sentido financeiro para as montadoras. Você cria um incentivo, porque quando a gente fala de algum tipo de renúncia fiscal, e é parcial, não é absoluto, né? Você está falando de bilhões, se a gente chamar todas as montadoras, porque o volume que elas têm, que elas movimentam, é muito grande. Né? Eu acho que esse é o caminho. Você dá uma segurança jurídica, uma política clara, se você fizer isso, isso e isso, estabelece as metas. Dá um exemplo burro. Você tem que ter, pelo menos, cada montadora, nos próximos 3 anos, um veículo elétrico na sua linha de produção. Exemplo. E aí você ganha X% de renúncia de impostos. Isso é um excelente incentivo. Como se a gente tivesse um país estável, econômica e politicamente falando, né? Com inflação sob controle e tudo, você não precisa criar incentivo. Mas a gente não vive essa realidade. Então, é muito complicado, eu entendo também as montadoras, você botar uma grana enorme com trocentas interrogações na sua cabeça. Né? As matrizes não estão querendo investir em algo com muito risco, e a gente é um país visto como um certo risco. Né? Como cidadão brasileiro, eu digo que a gente é grande demais para quebrar, mas perdemos uma Ford. Há uma década, se você faz a Ford vai ser do Brasil, você não vai acreditar nisso. E perdemos uma Ford. Né? Então, é importante que a gente fique atento e crie condições para que as indústrias se desenvolvam. Se a gente criar condições, basicamente vai nessa linha que eu comentei, as montadoras vão investir, porque vai valer a pena. É simples assim. Tá? Beleza. Gustavo Robichê. Eu acho que o debate está maravilhoso, né? Quer dizer, é muito rico e muito esclarecedor. Eu só torço para que, de fato, a gente consiga destravar esse movimento, que eu só vejo ganha-ganha para o país também, né? Como o Rodrigo falou, na realidade é bom para todo mundo, né, Rodrigo? Eu acho que seriam essas as minhas considerações finais, Cavanha. Tá ótimo. Isabela quer fazer um comentário final? Não? Eu pediria, então, obrigado, Isabela, para o Gustavo Tanuri e para o Rodrigo de Almeida, primeiro o Gustavo, por favor, que fizesse um pensamento final, um minutinho de resumo da sua visão sobre o tema que a gente debateu hoje. Depois o Rodrigo. Primeiro, agradecer a vocês a oportunidade, só o fato de ter essas iniciativas de vocês estarem falando, estarem pensando sobre isso, estudando o tema, isso já é sensacional para o mercado. A gente é um otimista aqui quanto à adoção da eletromobilidade. A gente sabe que vai acelerar, a gente sabe que essas metas, hoje os carros, as plataformas dos carros são globais, então os projetos que estão sendo feitos para atingir as metas lá na Europa, eles vão vir para cá de qualquer maneira, isso é um caminho sem volta. Fico muito feliz de estar nesse mercado. Se eu pudesse falar alguma coisa hoje de satisfação própria, é aquele ditado: escolha um trabalho que você goste e você não vai trabalhar mais um dia na sua vida. Então, estou muito satisfeito com o que a gente faz aqui. É gratificante, sabe? Trazer coisas novas, a gente vê que está construindo algo que vai ficar para frente como legado. Estou muito feliz e coloco aqui a EasyVolt à disposição
para qualquer aluno da PUC, a gente está aberto com várias vagas, a gente tem convênio com a PUC também para estagiários e tudo, enfim, abrir para vocês essa oportunidade, deixar à disposição pesquisadores, enfim, o que a gente puder contribuir com o meio acadêmico, a gente vai fazer. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Rodrigo de Almeida, por favor. Bom, primeiro, se alguém estiver pensando em adquirir um veículo elétrico, conte com o apoio da Bravei para desmistificar essa tecnologia. Como eu falei, a gente é o AA de quem quer, né, entrar nesse mundo, a gente é um grupo de apoio, troca muita informação. O que eu acho que é importante comentar? Esse é, inclusive, uma abordagem dos nossos cofundadores, Luiz Xavier, também carioca, esse mora em Teresópolis. O Luiz veio com uma abordagem num artigo que deve sair num jornal importante do país, em breve, que eu achei sensacional. Quem tem dinheiro para comprar um carro zero hoje, tá, tem obrigação moral de comprar um elétrico que esteja na mesma faixa de preço. Porque a gente tem que ser agente de mudança. Quem tem condição de comprar um veículo zero quilômetros tem que ser um agente de mudança. Se a gente ficar esperando que a coisa aconteça, nós vamos perder o trem da história. Vamos provocar essa mudança. E isso já é muito verdade nas marcas premium, viu, pessoal? Porque os veículos eletrificados têm preço equivalente às suas versões a combustão. Então, assim, você vai estar fazendo um favor não só para o teu bolso, para a economia que você vai gerar, esquece status, não é isso que me movimenta, mas tem gente que vai comprar com status, mas vai ser econômico para você, vai pagar a mesma coisa para a combustão premium e ainda vai ajudar a gente a impulsionar esse mercado. Então, vamos ser agentes de mudança, consumidores que podem comprar um carro zero no preço de um elétrico. Tá ótimo. Esse foi o 6º episódio Eletromobilidade da websérie Créditos de Carbono e ESG, fórum permanente que a PUC-Rio, ECOA PUC-Rio, mantém, está começando esse ano e vai muito longe isso por muito tempo. Gostaria de agradecer Rodrigo de Almeida, da Bravei, e o Gustavo Tanuri, da EasyVolt, e também aos colegas Gustavo Robicher e Isabela Frajhoff. Foi um prazer e boa noite a todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, gente.